Bem, gente, vamos resolver questões de pH, né? Esse tema aí que é bastante comum na prova do Enem nos últimos anos e é um tema dentro de equilíbrio químico, equilíbrio iônico da água, né? O pH, que é o potencial hidrogênio-iônico, ele vem justamente do poder da água se auto-ionizar. Eu vou ter a água aí, H2O, se auto-ionizando e produzindo justamente íons H+, e íons OH-. Então, a ideia de pH vem justamente do poder de auto-ionização da água. Esse pH ele tem uma faixa numérica que pode variar de 0 até 14. Sendo próximo de 0, eu vou ter substâncias ácidas. De 7 a 14, substâncias básicas ou também chamadas de alcalinas. E exatamente no 7 eu tenho substâncias neutras. Então, pH maior que 7, substâncias alcalinas. pH menor que 7, substâncias ácidas. E pH igual a 7, substâncias neutras. No caso dessa questão, ele quer saber qual é o valor do pH para uma concentração de 10 elevado a menos 8. Então, para isso, a gente vai usar uma relação matemática chamada logaritmo. Essa equação matemática, né, que usa a função logaritmo, vai ser escrita como sendo menos log da concentração de H+. Se eu tenho uma concentração 10 elevado a menos 8, usando a propriedade do logaritmo, o valor do pH vai ser exatamente 8. Então, se a concentração é 10 elevado a menos 8, a concentração de íons H+, o pH é 8 e pH maior que 7 são pH com características, né, substâncias alcalinas ou básicas. Então, essa substância aí, ela tem um pH básico porque o pH é maior que 7. Então, aí eu tenho a classificação dessa substância como sendo básica. Na outra questão, que envolve o mesmo tema, pH, eu tenho uma concentração de 3,45 vezes 10 elevado a menos 11. Nesse caso, eu vou usar uma outra propriedade do logaritmo, né? E aqui você não vai conseguir encontrar o pH usando aquela relação que a gente fez, né? Porque ali você tem uma potência elevada ao número negativo, menos 8. Aqui eu vou ter um número 3,45 vezes uma potência. Então a ideia aqui vai ser diferente. Então, para calcular o pH, a gente sabe que é menos log da concentração de H+. Só que a concentração de H+ agora é 3,45. Então eu vou ter que pH é menos log de 3,45 vezes 10 a menos 11. Aqui eu vou usar duas propriedades, né? Logaritmo da soma, que vai ser o logaritmo do produto, né? Então aqui vai ser menos log de 3,45 mais, aqui eu vou botar um parênteses, né? Mais log de 10 elevado a menos 11. Então eu separei esse 3,45 vezes 10 a menos 11 como sendo log de 3,45 mais log de 10 a menos 11. Nesse caso fica mais fácil da gente encontrar o valor do pH, porque tem que colocar esse menos na frente, né? Porque o log de 3,45 foi dado na questão, é 0,54. E o log de 10 a menos 11 a gente sabe já que ele é 11, né? Então aqui fica fácil de você encontrar o valor do pH e você vai fazer uma subtração, né? Que vai dar menos 10,46, né? Então aqui o valor é 10,46 é o valor do pH, um pH bastante alcalino, bastante básico, características básicas. Ok? Então aí, esse segundo exemplo, ele trouxe a questão de você saber utilizar
a questão da propriedade do logaritmo, mais do que propriamente a questão do pH e saber classificar. E para finalizar, uma outra questão que também envolve o conceito de função logarítmica dentro do tema pH, que é justamente usando a relação inversa, né? Para você calcular o pH, você usa o menos log da concentração de H+. Mas para saber qual é a concentração, então para saber a concentração de H+, você vai usar um valor, um número, onde eu vou ter 10 com base desse número, né, dessa potência, elevado ao pH negativo. Então, para encontrar o pH a partir da concentração de H+, você usa essa função aqui de cima. E para fazer o inverso, para calcular a concentração de H+, você usa essa daqui, que seria a função exponencial. A função exponencial seria o inverso da função logarítmica, vamos dizer assim. Então, se eu tenho um pH 12,4, você já sabe qual é a concentração de H+. É elevada a 10 elevado a menos 12,4. Só que quando chega nesse número aqui, é difícil saber qual é o valor, né? Quanto é 10 elevado a menos 12,4. Por isso que ele deu esse valor aqui, ó, log de 3,98, que é 0,6. Por que ele fez isso? Porque 10 elevado a menos 12, você vai reescrever como sendo 10 elevado a menos 13 vezes 10 elevado a menos 0,6. No caso aqui é mais, né? Mais 10 elevado a mais 0,6. Porque se você somar menos 13 com 0,6, somar não, né? Subtrair, vai dar 12,4. Menos 12,4, que é justamente 10 elevado a menos 12,4. Ele fez isso aqui para poder você considerar 10 elevado a 0,6 como 3,98. Né? 10 elevado a 0,6 é justamente esse número aqui, ó, 3,98. Por que isso? Né? Porque o log de 3,98 é igual a 0,6. O logaritmo ele tem uma base 10 que ele não aparece. Então, essa base 10 vai ser elevada ao número 0,6 e isso vai dar 3,98. Então, aqui, esse valor de 10 elevado a 0,6 é justamente 3,98. Então, a concentração de H+, vai ser igual a 3,98 vezes 10 elevado a menos 13 molar, ou mol por litro. Então, é essa aqui a resposta para esse exercício, né, para essa questão que está lá no livro do Feltri, ok? Bem, essa foi a dica de hoje, né, trazendo aqui um assunto bem legal, que é o pH, e envolvendo com relações matemáticas, né, funções logarítmicas, para a gente fazer esse cálculo, né, esse cálculo aí de logaritmo. Essa foi a dica, a gente volta numa próxima, até mais.